A coleção zoológica Delta do Parnaíba, aproximadamente há um ano, está instalada nas dependências do campus da Universidade Federal do Piauí. Fósseis de animais como jacaré, tartaruga, crocodilos, peixes e serpentes podem ser encontrados. Os alunos de biologia Cássio Castro e Emanuel estão focados para o estudo e pesquisa sobre as serpentes. Bom, aqui na coleção zoológica, a gente trabalha mais especificamente com répteis e principalmente com serpentes, né? Eu e outro grupo de alunos, sendo orientada pela bióloga Roberta. A gente já desenvolveu alguns trabalhos voltados para a serpente, como, por exemplo, em São Raimundo Nonato, a gente fez um levantamento da nossa coleção, a gente já fez trabalhos na estrada. Então, nosso principal objetivo aqui na coleção é fazer trabalhos voltados para a serpente, como ecologia, como biometria e por aí vai. Bom, e aqui na coleção a gente tem algumas espécies que ocorrem aqui na região. As principais delas são jiboia, sucuri, coral verdadeira, coral falsa, né, e outras cobras da família colubrídea que mais acontece, né, como caninana, como a coral falsa que eu já falei, como a cobra cipó, que são bem conhecidas. Então, essa serpente, a maioria delas nós recebemos, né, nós fixamos e guardamos, registramos no nosso livro e guardamos aqui na coleção, para ser futuramente estudada ou publicado algum trabalho, enfim. A coral verdadeira e a coral falsa, elas são bem parecidas esteticamente, a coloração. Só que a principal diferença é que a coral verdadeira, além dela possuir um veneno, os seus anéis, elas circundam todo o corpo. Então, o seu ventre também é colorido, ao contrário da coral falsa, que tem um ventre branco, né? Então, essa é a principal diferença, essa principal característica para diferenciar a coral verdadeira e a coral falsa. Então, eu trabalho com serpentes há mais ou menos 2 anos e meio. No começo do curso de biologia, a gente fica em dúvida em qual área a gente seguir, porque a gente costuma ver zoologia, botânica, genética. E eu acabei pegando esse gosto por serpentes. E agradeço imensamente a professora Roberta por ter dado essa oportunidade de estudar serpentes. E, com o passar do tempo, antigamente a gente fazia mais trabalho de ecologia sistemática, e agora a gente começa a especificar mais em algumas áreas. No meu caso, eu estou trabalhando com a Micrurus ibiboboca, que é a serpente vulgarmente conhecida como coral verdadeira. O que a gente está pretendendo fazer? Está estudando o cariótipo dessa serpente, para, assim, não só com dados morfológicos, e sim com dados genéticos, no caso de DNA, comprovar ou não a autenticidade dessa espécie. Ou seja, a partir do cariótipo, a gente pretende afirmar se trata realmente de um elapídeo, no caso a coral verdadeira. Você já participou de alguma aula, passeio, em busca de encontrar essas espécies? No começo, assim, a gente fez algumas aulas, não seria aulas de campo, mas sim saídas, né, em busca de algumas serpentes, para fins de estudo, como foi o caso da Chiana do Merreme, que foi um trabalho que a gente apresentou em Teresina, que visava analisar os 3 tipos de forma dessa serpente, ou seja, uma mesma espécie que apresenta o polimorfismo cromático. Ela apresenta várias formas, indo até de uma coloração parda amarelada, até mesmo mimética com a jararaca. Bom, gente, o objetivo de uma coleção zoológica além de você guardar exemplares da fauna local, da fauna regional, para você fazer futuros estudos com isso, você tem esses exemplares de testemunho, que a gente chama. Então, você tem como chegar numa região e falar quais são os animais que existem aqui. Tem alguns animais tombados na coleção zoológica Delta do Parnaíba. E isso é importante porque o pesquisador que vem de fora, ele quer conhecer esses animais. Ele quer ver esse inventário, quer ver essa fauna. E isso aqui, essa coleção, é um ponto que ele pode chegar e ter a certeza de encontrar alguma coisa. É claro que a coleção ela vai se constituindo devagar, com o tempo, porque não é fácil conseguir exemplares. Nós temos uma equipe de zoólogos pequena ainda da universidade, então a gente tem carência de estudo. A maioria dos exemplares que a gente consegue na região, se nem boa parte deles, é devido à doação de moradores. Em geral, são animais que chegam mortos, principalmente serpentes. Então, a gente aproveita esses animais, né? A gente toma esses animais, fixa, guarda, ou congela, ou coloca em álcool, né? E para poder estudar, tanto nas aulas práticas dos alunos de biologia, para conhecer a fauna local, quanto para os pesquisadores.
Então, por quê? Mas por que ter uma coleção? Algumas pessoas ficam pensando, poxa, mas os bichos são guardados, e por que vocês não deixam os animais soltos? Então, é isso que eu estou falando. Alguns animais, a maioria chega morto, então a gente acha por bem aproveitar esses animais para estudo. E mesmo que não seja assim, mesmo que a gente tenha aqui no campo capturar um animal ou outro para poder guardar esse animal, isso é importante sim, porque aqui no Delta, as pesquisas mesmo na área científica tem 4, 5 anos agora, estão começando. Então, isso vai fazer com que as futuras gerações, com que os próximos alunos consigam ter essa base, né? Esse ponto de apoio para poder estudar a fauna, que é importante para a região, já que é uma região de proteção ambiental, já que tem carência de estudo da região e que pode ter muitos animais ameaçados de extinção, inclusive, que a gente pode estar relatando e trabalhando e tendo propostas de estudos diferentes. Então, aqui, o objetivo final é trazer a comunidade para conhecer a coleção zoológica, saber quais são os bichos que tem aqui na região, que as pessoas possam conhecer, olhar e ver, olha, isso tem na minha região. Tem gente que não sabe a metade do que existe aqui, ou então não consegue saber mais detalhadamente a importância do animal, né, antes de matá-lo, como é o caso das serpentes, mais uma vez. Então, é uma coisa legal, eu acho, trazer escolas para cá, professores, alunos de ensino fundamental, médio e alunos de outras universidades. Então, como eu disse, a gente está começando agora. Essa salinha aqui tem um pouquinho mais de um ano, né? É bem pequeno ainda. E com o tempo a gente quer transformar isso aqui num mini museu. Em relação a serpentes, as pessoas que gostam de trabalhar com serpentes ou que precisam trabalhar em lugares que tenham serpentes, precisam ter alguns cuidados, né? Os cuidados básicos são, se a pessoa trabalha na lavoura, na agricultura ou pescando, a pessoa precisa de uma bota ou uma luva, uma calça. Não que isso vai impedir de fato que o animal venha a mordê-lo, mas pelo menos você dificulta isso um pouco. Então, estar atento, olhando, estar sempre com uma varinha ou um facão, alguma coisa que você possa mexer no local onde você vai abaixar, onde você vai levantar alguma coisa, porque as serpentes gostam de ficar escondidas embaixo de algumas coisas, principalmente em troncos de árvore caídos, debaixo de algum galpão, né? Então, você precisa estar sempre atento para isso. E o que você vai fazer se acontecer de você ser picado por uma serpente? O ideal é, em primeiro lugar, manter a calma, que é o mais difícil, principalmente mulheres. Mas você mantendo a calma, você já ajuda 50%. Você mantendo a calma, uma pessoa pode te levar ao hospital. Bom, e aí, como é que você vai saber se a serpente que te picou era peçonhenta, não era peçonhenta, venenosa, não venenosa? Como é que é isso? O ideal é, ou você pode fotografar o animal, ou você pode capturar o animal. A maioria das pessoas mata o animal e leva. Eu não gosto de estimular essa matança do animal, porque às vezes, na maioria das vezes o animal não é peçonhento, não te causa mal nenhum. Mas existe um problema muito sério ainda em os profissionais da saúde, enfermeiros e médicos, em reconhecer o que é uma serpente peçonhenta ou não. Então, na maioria das vezes, as pessoas matam e levam mesmo, porque aí para a pessoa chegar na hora ainda ter aquela certeza. E mesmo assim dá um pouco de dúvida, porque os animais, por exemplo, jararaca. Existem muitas espécies de jararaca pelo Brasil. Então, a pessoa pode ter conhecido um determinado tipo de jararaca porque estudou no sul. E aí ela veio trabalhar aqui, e aqui é outro animal. E ela não vai saber se aquele animal é um jararaca ou não. Então, ela vai ficar em dúvida em qual soro ela vai colocar nesse paciente. Então, uma foto ajuda, uma descrição detalhada ajuda, e levar o animal também ajuda. Né? E o que você vai fazer? Depois que você manteve a calma, chegou a pessoa no local, aí o médico, o enfermeiro sabe o que tem que fazer com você. Mas se você está num lugar muito distante, então você precisa lavar o ferimento, passar um sabão, uma água, alguma coisa que seja, e elevar esse local onde foi picado, elevar o braço ou a perna. O que você não deve fazer? Torniquete, que a gente chama, que é apertar um pano, amarrar um pano, que a pessoa acha que vai amarrar aquele pano e vai segurar, o veneno não vai passar dali para diante. Não é verdade. Na hora que a serpente pica, o veneno já vai para a corrente sanguínea e já está circulando. Você pode apertar e não vai adiantar. O que você vai fazer é piorar o quadro, porque você vai dar uma necrose no local. E a pessoa pode ter que amputar aquele membro. Outra coisa sugar. As pessoas às vezes falam, chupa onde foi picado o local e cospe e tal. Não faça isso, porque além de você estar piorando o local, porque o local foi ferido, você está botando a sua saliva, que também pode estar com as suas bactérias, e você está se contaminando também, porque você está chupando um pouco dali, o veneno pode ter escorrido, e você vai ser outra pessoa que vai ficar envenenada.
Então, você não pode fazer nada disso. Outras pessoas colocam pó de café, cachaça, enfim, tem uma série de coisas que as pessoas gostam de colocar. Eu não aconselho nada disso porque tudo pode piorar o caso. O ideal é você chegar no hospital ou no posto de saúde.